A história do cristianismo, para muitos, é uma história bem conhecida. Mas e se eu te dissesse que o cristianismo, como você conhece, não é a história completa? Que as raízes da fé cristã estão entrelaçadas em eventos e personagens que você provavelmente nunca imaginou? Bem-vindo à história do cristianismo como você nunca viu. Prepare-se para descobrir como a fé que moldou o mundo foi mais complexa e inesperada do que a narrativa tradicional nos conta. As origens. Muito antes de Jesus, o cristianismo não surgiu do nada. Ele tem raízes profundas em uma série de movimentos espirituais e culturais. Para entendermos sua origem, precisamos voltar a alguns séculos. Jesus de Nazaré, o homem que fundou a religião, nasceu em um contexto judaico, mas os cristãos primitivos também estavam influenciados por outras tradições, como o helenismo, o mistério de cultos antigos e o Império Romano. Durante séculos, a antiga Israel foi marcada por uma mistura de religiões e filosofias. O judaísmo, com suas profecias sobre o Messias, se fundiu com a expectativa popular de um Salvador, um conceito que, muitas vezes, era parte das esperanças de várias culturas ao redor do Mediterrâneo. E enquanto muitos se preparavam para um Messias, outros esperavam por deuses imortais que se sacrificavam por seus seguidores, como Mitra ou Adonis. Esses mitos sobre a morte e ressurreição de deuses, embora diferentes, fizeram parte do cenário religioso que ajudou a moldar as primeiras ideias cristãs. A Revolução de Jesus. Quando Jesus surge, ele não apenas desafia as autoridades religiosas de sua época, ele oferece uma visão radical de Deus e da humanidade. O conceito de um Deus que se faz carne, que se sacrifica pela humanidade e que ensina o amor incondicional, vai além de qualquer expectativa messiânica. Mas o cristianismo de Jesus não foi uma religião nova, imediata. No início, muitos dos seguidores de Jesus eram judeus que viam nele o cumprimento das antigas profecias. O movimento era ainda uma seita dentro do judaísmo. E foi só depois de sua morte, com a missão de Paulo de Tarso, que o cristianismo começou a se distanciar mais claramente do judaísmo, tornando-se um fenômeno global. A expansão do cristianismo, de perseguições a império. O cristianismo não se espalhou facilmente. Durante os primeiros 3 séculos, os cristãos foram perseguidos implacavelmente pelo Império Romano. Suas crenças eram vistas como subversivas, um desafio à ordem estabelecida. Mas o que parecia ser uma fé condenada ao fracasso, logo tomou outra direção. Em 313 d.C., o imperador Constantino se converte ao cristianismo e, em pouco tempo, o que foi uma religião marginal se tornou a fé oficial do império. Isso não só transformou a face do cristianismo, mas também moldou o destino de toda a Europa. Com Constantino, o cristianismo se institucionalizou, fundando a base para a Igreja como uma grande potência política e religiosa. A partir desse momento, começaram a surgir grandes disputas teológicas e concílios importantes, como o Concílio de Nicéia, que estabeleceu a doutrina da Trindade e consolidou a ideia de uma ortodoxia cristã. E isso, é claro, criou uma história de divisões internas, disputas de poder e perseguições, mas também de realizações espirituais e culturais que ajudaram a preservar e difundir a fé. A Grande Reforma e a fragmentação. 1000 anos depois, o cristianismo enfrentaria outra grande reviravolta. No século XVI, uma onda de reformas abalou a Igreja. A Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero, questionou a autoridade papal e as práticas da Igreja Católica, resultando em um cisma profundo. O cristianismo, que antes parecia um bloco monolítico, se fragmentou em centenas de denominações, cada uma com sua própria interpretação das Escrituras. A questão da salvação, da graça e da autoridade da Igreja se tornaram temas centrais. O cristianismo agora não é mais apenas uma religião. Ele se tornou uma rede complexa de tradições, visões e até disputas filosóficas. O cristianismo no mundo moderno. Hoje, o cristianismo é mais diverso do que nunca. Há mais de 2 bilhões de cristãos no mundo, e a religião se manifesta em milhares de culturas e formas de adoração. Do catolicismo ao protestantismo, das igrejas ortodoxas ao movimento evangélico global, o cristianismo se adaptou às mudanças dos tempos. Mas, em sua essência, o cristianismo continua sendo uma jornada de fé, esperança e, muitas vezes, revolução. Ao longo da história, o cristianismo se engajou em mudanças políticas, sociais e culturais, e, por mais paradoxal que seja, foi uma força tanto de paz quanto de conflito. Sua história é feita de amor, mas também de disputas, alianças e, por vezes, transformações radicais.
Mas em sua essência, o cristianismo continua sendo uma jornada de fé, esperança e muitas vezes revolução. Ao longo da história, o cristianismo se engajou em mudanças políticas, sociais e culturais, e por mais paradoxal que seja, foi uma força tanto de paz quanto de conflito. Sua história é feita de amor, mas também de disputas, alianças e, por vezes, transformações radicais. A história do cristianismo é a história de um ideal universal que passou por transformações e desafios ao longo dos séculos. E, em sua complexidade, está sempre em movimento, buscando um novo caminho para os próximos milênios. E essa, amigos, é a história do cristianismo, como você nunca viu. Este roteiro explora aspectos inusitados da história do cristianismo, contextualizando a religião de forma profunda e diversificada, revelando a complexidade e os diversos fatores que contribuíram para a sua formação e disseminação. Até mais, segue e curte para mais vídeos como esse.